Senhor, nós repreendemos todo ataque na nossa mente, repreendemos tudo aquilo que nos afaste de ouvir o que o Senhor tem para falar para nós. E nós declaramos que estamos com o coração alinhado com aquilo que o Senhor vai nos colocar hoje. No nome de Jesus eu me esvazio de todo homem e dou liberdade para que o Senhor use a minha boca para a edificação da igreja de Cristo. E aqueles que creem digam amém. Amém! Aleluia! Então, irmãos, vejam bem, eu quero compartilhar com você hoje que tem muito a ver com o meu trabalho e com o seu. Vocês viram agora o pastor Aloysio falando aqui com uma propriedade ímpar a respeito da oferta das missões, essa coisa toda, mas muitos ainda pensam que a nossa parte enquanto igreja é sentar, ouvir o pastor falar e acabou. Não, nós temos muito mais para fazer. Diga assim: nós enquanto videira, somos uma igreja, em movimento. Não somos uma igreja que fica parada, não somos uma igreja que fica tão somente recebendo uma boa palavra, completando o tanque para viver a semana e chegar na outra semana completar o tanque novamente. Muito pelo contrário, nós estamos em movimento todos os dias. Nós estamos fazendo algo para que o Senhor venha nos capacitar, para que o Senhor venha nos consolidar a vencer os dias maus lá fora. Mas para que isso acontece? Por que isso acontece conosco aqui? Para que o Senhor seja glorificado. Aleluia! E quando o Senhor é glorificado, nós damos muitos frutos. Amém! Amém? Amém! Você entende o que eu estou querendo dizer aqui? Amém! Então veja bem, um dia, todos nós aqui sem exceção, vamos encontrar com o Senhor Jesus. Amém! Todos nós aqui vamos passar por esse grande dia e vai haver uma conversa com o Senhor. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 fala a respeito. E será um momento em que nós vamos ouvir de Jesus algumas palavras. A pergunta para você é: o que você gostaria de ouvir de Jesus? O que você gostaria de ouvir quando estiver na frente de Jesus? Eu gostaria de ouvir o seguinte: servo bom e fiel. Aleluia! Amém! Eu gostaria de ouvir ele dizendo: tu foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Amém. Eu gostaria de ouvir isso da parte de Deus. Amém. Glória a Deus. Esse dia vai chegar. Um dia, essa vida que nós vivemos aqui, ela vai se acabar. Vai acabar aqui na terra para nós. E aí nós vamos ter que estar face a face com Deus. E nós iremos prestar contas de tudo que nós fizemos aqui. Sabe? E é por isso que sua vida precisa andar nessa direção, do Senhor ser glorificado através de você. Pois somente mirando no fim das coisas, não olhando hoje, mas olhando a eternidade, mirando na eternidade, é que você vai conseguir ver, conseguir responder e conseguir já visualizar a recompensa que o Senhor tem para você. Aquilo que o Senhor vai falar para você, que vai dizer: servo bom e fiel. Amém. Olhando para cá, só para agora você não vê nada disso. Mas olhando lá na frente, você verá exatamente isso que eu estou te falando. Mas para que ouça isso, não depende do seu pastor não, olha aqui para mim. Não depende do seu líder não. Só depende de você. Não depende mais de ninguém. O seu pastor, ele não pode dar resposta por você. O seu líder de célula não pode dar resposta por você. É tão somente você e Deus. Diga amém. Só depende de você. Agora, quantos aqui também não gostariam de orar e na hora que você fosse para Deus, ter todas as suas orações atendidas? Quantos gostariam disso? Amém! Mas infelizmente não é isso que acontece conosco hoje. Muitos de nós ainda oramos e não temos nossas orações respondidas, mas todos gostaríamos disso. Agora você sabe que muitas pessoas, muitas delas, oram, mas o chamado da vida cristã, observe isso e não tenha isso como uma heresia para a sua vida. O chamado da vida cristã
não é só ser uma pessoa de oração, mas sim uma pessoa de orações respondidas. Aleluia! Deus! Olha aqui, as suas orações precisam ser respondidas. O Senhor, Ele precisa responder aquilo que você está falando com Ele. E hoje eu quero compartilhar e preparar você para essas realidades. Chegar ao fim, essa é a realidade. Chegar ao fim, sendo servo fiel, em que obteve do céu a resposta para as suas orações. Sabe, vamos ler juntos o Evangelho de João. Tem alguém vai colocar hoje? João, capítulo 15, a partir do verso 1. E olha o que a palavra de Deus diz. Já foi, não? João 15, 1, né? 15, a partir do verso 1. Diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, mais fruto ainda. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim. Diga assim comigo: permanecei em mim. E eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo e se permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aleluia! Porque sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus! Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, Aleluia! em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Aleluia! Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o seu fruto permaneça. Para que vades e deis frutos, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vou conceda. Os irmãos podem dizer amém por isso? Amém! Então deixa eu te mostrar aqui hoje, eu quero te trazer a luz, dois caminhos. Sabe, muitos são os irmãos que não entendem ainda o quão amados são por Deus. Muitos irmãos são atacados em sua identidade por não saber quanto são amados, e se apontam e se colocam em xeque diante do amor de Deus. Olha aqui para mim: não tem ninguém na face da terra que ama mais você do que o nosso próprio. Aleluia! E essa é a identidade que você tem que ter. Eu recebo o amor do Pai, porque eu sou filho. Amém. Então entenda isso: você é filho do Deus Altíssimo. Não importa como outras pessoas estão agindo com você, importa como
Deus, o que Deus pensa a seu Amém. respeito. Aleluia. Como Deus tem pensado a seu respeito? O que você tem ouvido nesses dias? Muitas coisas que nós ouvimos por esses dias nos afasta da presença de Deus. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Então não deixe, não ouça, aliás, outras vozes. Ouça somente a voz do nosso Deus. E aqui eu quero levantar algumas questões nesse texto para você. Então a primeira questão: esse aqui é o caminho que eu devo chegar diante do Senhor. Eu oro, e nesse caminho, pelo que oro, o Senhor me responde e me concede. Muitas pessoas não entendem que as suas orações não estão sendo respondidas, não é porque Deus o ama menos, ou porque Deus não o ama, mas é porque faltam alguns encaixes ainda a ser feitos, que depende da minha parte, da sua. Esses encaixes precisam ser feitos. Eu tenho que estar em proximidade, para que o Senhor possa falar comigo da forma que Ele quer falar. Então esse caminho aqui deixa muito claro, e é o caminho mais fácil que eu e você podemos seguir. Que caminho é esse? É estar nele. Independente da situação que você está passando, esteja nele. Aleluia. Não saia da presença dele, para que o Senhor olhe para você e veja ele, veja o Filho. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Sabe, Jesus, ele usa uma figura de linguagem aqui que revela que ele é a videira, que nós somos os ramos e que nós precisamos aprender a permanecer nele. Aleluia. Enquanto ramos. Para quê? Eu tenho que aprender a ficar nele, a permanecer nele, para que eu dê frutos, e esses frutos permaneçam. Aleluia. Que esses frutos continuem, para que esses frutos não parem, para que eles sejam, para que as nossas orações sejam respondidas. Aleluia. Então eu preciso estar nele, e aí quando eu estou nele, o que acontece? Diga comigo assim: o Pai é glorificado. Glorificado. Olha aqui para mim, eu e você não temos a mínima condição de dar fruto algum. Amém. É verdade. Não temos a mínima condição. Você pode trazer alguém para caminhar com você por amizade, você ter um papo bom, mas essa pessoa, ela vai ter o processo dela cumprido se o Senhor trouxer, trazerá. Estão me entendendo? Amém. Só se o Senhor trouxer essa pessoa. Se você é quem trouxe, vai ter um prazo determinado. Agora, se o Senhor trouxe, você com certeza terá muitos e Aleluia. muitos. E esses frutos vão permanecer. Agora, por que isso acontece? Repita comigo assim: para o Pai ser glorificado. E para o Pai ser glorificado, qual a primeira coisa que a gente precisa observar? Está lá no verso 2: que quando o reino de Deus é vivido de forma plural, o Pai é glorificado. Não se vive, repitam comigo, a boca fala que o coração está cheio, né? Repitam comigo assim: não se vive a vida da igreja de forma singular. A vida da igreja é vivida de forma plural. Veja bem, recentemente nós tivemos uma pessoa que nós conhecemos, e essa pessoa ela teve que amputar um dedo do pé, o dedinho do pé. E o dedinho do pé, eu não sei se você sabe, mas os dedos eles te trazem um equilíbrio para que você consiga ficar em pé. E hoje ela está sem esse dedo e ela anda meio que cambaleando. Às vezes você se olha, porque quando você olha para uma pessoa, deixa eu perguntar para você, quando você olha para o Diegão, você vai olhar para o dedinho do pé dele? Não. Porque é uma parte que a gente pensa que é insignificante, sim ou não? Sim. O dedinho do pé do Diegão, por que eu vou ficar olhando para o dedinho do pé do Diegão? Não faz sentido nenhum isso. Não vou ficar olhando para isso. Você vai olhar os olhos dele, vai olhar o que ele fala com você, não é isso? Mas aí, observe, essa pessoa arrancou o dedinho do pé. Às vezes você é aquele que se sente o dedinho do pé do corpo de Cristo. E aí você fala: não, eu não tenho importância nenhuma. Eu posso ficar fora das reuniões.
eu posso ficar fora dos cultos, eu não preciso estar lá, eu sou apenas o dedinho do pé do corpo de Cristo. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Não fique fora, você tem importância ainda. Aleluia. Esteja envolvido em todas as coisas. Quanto mais envolvido você está, mais protegido você será. Aleluia. Quanto mais envolvido você estiver, menos tempo de fazer e pensar besteira você terá. Amém. Então se envolva nas coisas de Deus. Se envolva sem restrições. Se envolva sem reserva, para que o Pai seja glorificado. Aleluia! Para que Ele possa te usar e a glória dele possa vir sobre a sua vida. Diga amém. Amém. Então veja só, Jesus aqui ele falava de forma simples para as pessoas que sabiam, né, como cultivar uma videira, pois as pessoas daquela época elas sabiam também apreciar um bom vinho. E Jesus aqui, quando ele faz essa ilustração, ele havia pelo menos 2, 3 dimensões que ele mostrava para ter um bom vinho. Primeira dimensão, o Pai é o agricultor. Segunda dimensão, Jesus é a videira. E terceira dimensão, nós, eu e você, discípulos do Senhor Jesus. Tem discípulos do Senhor Jesus aqui? Amém. Discípulos do Senhor Jesus, nós somos os ramos. Sabe, isso aqui ilustra uma perfeita vida em comunidade. Não é uma vida no singular, mas é uma vida no plural, onde os três estão juntos. O Pai vive dessa forma: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se Ele vive dessa forma, por que muitas vezes nós queremos viver de forma diferente? Se Ele vive dessa forma, por que nós queremos viver separados uns dos outros? A Bíblia nos diz para que sejamos bênção na vida de outra pessoa, sim ou não? Mas como você pode ser bênção na vida de uma pessoa se você só a vê no final de semana? Se você não está envolvido com ela todos os dias? Se você nem, hoje tem um tal WhatsApp aí, nem um amém se coloca no WhatsApp, quando o seu líder coloca alguma coisa. Como que nós vamos ser os ramos desse jeito? De que maneira? Quantos estão me compreendendo? Digam amém. Amém. Então perceba que não é uma visão, que não é uma vida de individualismo. Essa vida ela tem função em si mesma. Sabe, pessoas que prevalecem na igreja, pessoas que avançam dentro do corpo de Cristo, enquanto o corpo de Cristo são pessoas que andam junto. Aqui corre sangue, aqui corre poder, aqui corre unção. Diga amém. Amém. Fala para o seu irmão, você não nasceu para estar sozinho. Deixa eu dar continuidade. O agricultor, a videira e os ramos, eles são unidade, eles são uma família. Aqui mostra que é uma equipe, é um corpo somente, é um só. Não é mais do que um, não são separados, são um, é um corpo, os três fazem parte de um, e assim que é no reino de Deus. Quando nós colocamos o reino, a unidade, a família, o corpo, à frente de todas as nossas prioridades, nós veremos o Senhor acrescentar tudo o que nós necessitamos. Aleluia! Obrigado pelo aleluia. Então olha só o que diz lá em Mateus capítulo 6, verso 33. Mateus 6, verso 33. Na segunda parte, diz o seguinte: buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não está falando do seu tempo de oração, não está falando do seu tempo de oração, do seu tempo de unção que você tem, seu tempo de igreja, não está falando nada disso. O que está falando aqui? Que é para você buscar em primeiro lugar o reino. Buscar o reino é buscar viver em comunidade. Buscar o reino é buscar ser um enquanto igreja.
E aí todas as coisas lhe serão acrescentadas. Posso ouvir um amém? Amém. Agora, se tem coisas que não estão sendo acrescentadas em sua vida, é porque o reino de Deus ainda não está no lugar certo em suas prioridades. Então algumas coisas aí precisam ser acertadas. Tem coisa ainda que é mais importante para mim e para você, que não é o reino de Deus. E eu preciso acertar isso. Para quê? Para que todas as coisas sejam acrescentadas. Então, lá em João capítulo 15, verso 7, você vai pôr, mas eu já vou lendo aqui para não perder a linha de raciocínio. Diz o seguinte: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes a vós e será feito. Aleluia. Então tem que estar vivendo uma vida de reino. Permanecer nele é viver a vida que ele vive. Não é viver a vida que eu acho que devo viver. Não é viver uma vida ao meu bel prazer, mas é viver uma vida que ele vive. Diga amém. Amém. Sabe, a revelação aqui é que Deus somente pode abençoar aquilo que está dentro do seu propósito. Ele abençoa aquilo que está em seu propósito. Irmãos, nós precisamos aprender o valor de andarmos sempre como corpo e família. Por muitas vezes nós falamos de fazer uma conferência, e aí os irmãos chegam e falam o seguinte: aqui em Mariporã nunca aconteceu isso, né? Eles dizem o seguinte: pastor, tem muita gente que quer estar lá não. Tem muita gente lá, é cansativo demais. Mas irmãos, o ajuntamento da igreja é a maior expressão da salvação que chegou a muitos. Você quer ver gente salva? É quando a igreja se junta. Amém. Você vai ter uma noção de quantas pessoas foram salvas. A igreja está unida. E também dessa realidade que somos em Cristo. Do que realmente nós somos em Cristo. Lá no céu existirá milhares e milhares de pessoas presentes. Nós teremos bilhões de pessoas. Aleluia. Bilhões de pessoas. Mas será que vai chegar na porta e dizer: ah não, não sei se eu vou entrar não? Tem muita gente. Eita Jesus! Será que nós vamos dizer isso? Será que vai ter muita gente lá para nós? Ou nós vamos querer entrar? Sabe, querido irmão, a hora de você aprender a desfrutar da vida em comunidade é agora. Aleluia. É nesse momento. Amém. A vida cristã, ela é plural. A vida cristã, ela é conjunta. Olha aqui para mim. Todo individualismo, ele morreu na cruz quando eu e você fomos crucificados com ele. Aleluia. Todo individualismo que havia na minha vida e na sua. Amém. A Bíblia diz: e com ele morremos, e com ele viveremos, Aleluia. e com ele reinaremos. Aleluia. Glória a Deus. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 11, nos ensina exatamente isso. Diz que fiel é essa palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se já perseveramos, também com ele reinaremos. Se os negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Quantos podem dar amém? Aleluia. A vida que vivemos com Deus é a vida que Ele mesmo vive. Parece lógico isso, né? Muitos não têm revelação disso ainda. Infelizmente, muitos dentro das igrejas não têm revelação disso. Algo que parece ser lógico. Sabe, ignoram que Deus não é e nem vive de forma individualista e de forma egoísta. Que Ele vive em comunidade, Ele vive enquanto família. Mas sim, Deus sendo onipotente, decidiu viver em comunidade, sendo três: Pai, Filho e Espírito Santo.
Olha só, se Ele nos mostrou que Ele vive em comunidade, porque eu e você vamos querer andar diferente. Se Ele nos ensinou que vive o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um, por que nós não somos ainda um com Ele? Sabe, convidar pessoas para vir para a igreja não deveria ser um hábito nosso de convidar um crente para estar na igreja. O crente deveria aprender: eu faço parte daquele corpo, eu devo estar lá, porque vai fazer falta se eu não estiver. Isso é viver em família, entende? Amém. E aí o que o corpo faria para que o Senhor fosse glorificado? Eu vivendo em harmonia dentro dessa comunidade. Agora sim eu poderia chamar pessoas que ainda não conhecem a Jesus para conhecerem. Amém. Entende? Amém. Como será que fica uma pessoa hoje chamando Jesus para chamar alguém para conhecer Jesus, e essa pessoa vem? Eu vou na igreja que eu quero conhecer Jesus, e chega aqui, você que convidou não dá. Eita Deus! Como seria isso? No mínimo contraditório aquilo que você é. Os irmãos não conseguiram ver. Aleluia! Eu já não estou exortando ninguém não, estou só te abrindo os olhos. Amém. Estou só te abrindo os olhos, que nós somos o testemunho daqueles que precisam, que estão lá fora e precisam ouvir. Amém! Mas eles precisam ver Cristo em vós. Aleluia! Eles precisam ver Cristo em você. Amém! Segunda coisa, para que o Pai seja glorificado, quando Jesus é fonte, quando Jesus é a raiz. Está lá no verso 4 e 5. A vida que Deus vive é vida em plural, é uma vida comunitária. Então glorificamos o Pai quando vivemos assim. Mas Jesus é e deve ser essa fonte da vida comunitária. Afinal, Ele é a raiz e o tronco da árvore. Paulo mesmo descreve que esse ministério de fazer convergir nele todas as coisas. Paulo explica isso lá em Efésios capítulo 1, verso 8 em diante. Pois Jesus pelo Pai foi feito centro de tudo. Diga amém por isso. Amém. Eu e você somos um com Jesus, nós estamos ligados a essa árvore no tronco, que ela é a própria vida de Deus. Amém. Entende o que eu estou dizendo? Amém. Em João capítulo 15, verso 5, ele diz: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele está dando muito fruto. Aleluia. Porque sem mim nada podeis fazer. Olha aqui para mim, eu e você precisamos de Jesus. Amém. Nós não podemos fazer nada se não estivermos na presença dele. Dele vem a unção, dele vem a sabedoria, dele vem o poder. Glória a Deus. O poder que vai fazer transformações em pessoas que ainda não o conhecem. Aleluia! Vai emanar dele. Agora, se você está distante dele, como que vai liberar esse poder? Se você está distante da fonte, como que vai liberar esse poder? Aleluia! Quantos conseguem me entender? Amém! Então eu e você, quanto mais próximos estivermos a ele, mais parecidos seremos com ele. Aleluia! Quanto mais próximos estivermos dele, mais falaremos a seu respeito. Quanto mais distantes estivermos, o contrário também é verdadeiro. Por isso que ele diz: buscar-me-eis e me achareis. Amém. Quando buscar de todo o coração. Aleluia! Então é hora da gente parar com a religião. Ele está voltando. Aleluia! Jesus está voltando. Aleluia. É hora de buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Amém. É hora de nos entregarmos ao Senhor de verdade. Esse é o momento. Aleluia! Você é um privilegiado por poder participar desse momento que o Senhor está colocando diante de você. Amém. Glória a Deus. Você é um privilegiado. Aleluia, Deus. Jesus aqui, ele diz que se estiver ligado nele, significa que eu e você então vamos frutificar. Veja bem, se eu estou ligado em Jesus, a palavra de Deus ela diz que nós seremos a imagem e semelhança do Senhor. A palavra de Deus diz que obras maiores faremos, sim ou não? Sim! A palavra de Deus diz isso ou não? Sim! Jesus escreveu uma linha, é seguido até
você, quantos tem de segredo para conhecer o Senhor? Se isso é uma verdade na sua vida, era para a gente ter multiplicado a sua célula, Tati, Júnior, em 18, de tanta gente que estaria acompanhando. Glória a Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Amém. Era para não estar chegando e falar assim, não, nós vamos ter que multiplicar a célula, marcar a data. É você não aguentar a pressão de tanta gente chegando com fome e você tem que multiplicar. Eu tenho que ganhar daquele bairro agora, porque chegou muita gente daquele bairro. Tem que ganhar do outro, tem que abrir uma célula no outro bairro, porque entrou muita gente naquele local. Os irmãos estão conseguindo. Amém. Amém. Mas para isso eu preciso ser imagem e semelhança do Senhor, de Cristo. Agir em unidade. Andar como igreja. Como igreja. Amém. Quero insistir com você nisso. Eu fico até meio sem entender, né? Porque a maioria dos irmãos acorda e começa o seu dia, começa a sua vida, sem colocar Deus na história. Já reparou que Deus entra na história de muita gente só quando ela precisa? Eu preciso de um aumento. Deixa eu falar com Deus aqui para ele ver se coloca R$1 a mais na minha conta. Aí eu preciso de uma cura. Deixa eu falar com Deus aqui para ver se ele tira toda a enfermidade de mim. Mas você acorda de manhã e a primeira pessoa que você dá bom dia para ele, Aleluia. você o busca tão somente por conta da presença dele? Ou por aquilo que ele pode te dar? A nossa natureza é essa. É uma natureza egoísta de buscar a Deus só quando precisamos de alguma coisa. Mas o mais importante que você pode necessitar e requerer do nosso Senhor é a presença. Aleluia. Se a presença dele estiver dentro da sua casa, se a presença dele estiver dentro do seu trabalho, se a presença dele estiver nos seus diálogos, você verá que todas as coisas que você colocar nas mãos serão exitosas. Amém. Glória a Deus. Amém. Todas as coisas. Eu vou fazer uma célula. Trabalhei, não tive tempo de preparar nada, mas eu estou na presença dele, ele está comigo hoje, do mesmo jeito que esteve todos os dias. E eu convido ele para estar comigo nessa célula. Qual é a primeira oração que você faz quando está numa célula? Deveria ser: te convido, Senhor, para que o Senhor esteja aqui hoje. Amém. Amém. Para que o Senhor seja glorificado aqui hoje. Amém. Para que o Senhor me use aqui hoje. Amém. Estão me acompanhando? A Aleluia. presença dele vale mais do que tudo. Aleluia. Você pode imaginar. Mas às vezes a gente busca outras coisas. A gente vai buscando outras coisas. E às vezes a gente vê células até sem presença. Eu e você precisamos da presença de Deus. Amém. A verdade, e que fala da revelação da palavra de Jesus, é: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada nós vamos poder fazer. Sabe, Diego? A primeira pessoa que tem que estar lá na sua célula, Aleluia. porque sem ele não pode fazer absolutamente nada. Nada. Então veja só, eu quero conquistar alguma coisa hoje. Preciso estar conectado com o Espírito de Cristo. Eu e você precisamos estar fluindo no Senhor para trabalhar, viver e realizar. Todos os dias quando eu levanto. Tem gente que pode pensar que isso é religião, não estou preocupado. Estão pensando também de mim, não. Não estou preocupado com isso. Mas a primeira coisa que eu faço é: bom dia, Espírito. Aleluia. Amém. Bom dia, Espírito. Meu primeiro segundo, meu primeiro abrir os olhos e ver a luz, eu agradeço a Ele no primeiro momento. E acostuma, pastor. E o resto vai ser acrescentado. Aleluia. Vi que muitos irmãos estão fazendo a mesma coisa hoje em dia. Mas foi o que eu aprendi, que o primeiro em meu lugar precisa ser o Senhor. Se Ele estiver comigo na hora que eu sair para pegar o trem de manhã, tenho certeza que aquele trem não vai acontecer absolutamente nada. Aleluia. Amém.
Se Ele estiver comigo na hora que eu chegar no meu trabalho, Ele já foi na frente, já cuidou de todas as coisas, vai ser um dia exitoso no trabalho. Se Ele estiver comigo na hora que eu estou vindo para a célula, visitar alguma célula, eu sei que o Senhor vai falar alguma coisa ali, porque Ele está comigo. Está entendendo? Mas a gente coloca o Senhor em todas as coisas. Será que nós fazemos isso? Ele nos ama tanto, Ele não esquece de nós, mas será que nós nos lembramos? Precisamos nos lembrar. Amém. Se permanecermos nele, vai haver frutificação. Amém. Se estamos nele, vai haver crescimento. Se estamos nele, você vai avançar. Não vão olhar para você daqui a 10 anos e falar: nossa, você continua do mesmo jeito que era 10 anos atrás. Aleluia. Essa semana eu estive conversando com um jovem e eu falei para ele: é o seu tempo de responder. Você não é obrigado a fazer nada. Estou falando com vocês. Vocês não são obrigados a fazer absolutamente nada. Mas se a gente responder corretamente hoje, com certeza nós vamos colher bons frutos. Aleluia. Não deixe algo que você acha importante hoje te tomar o que é importante para toda a eternidade. Tem coisa que pode ser muito importante para você agora. E se você trocar, você pode estar perdendo aquilo que você ia desfrutar na eternidade. Quantos conseguem entender? Amém. Amém. Graças a Deus esse jovem me ouviu. Ouviu a mim não, ouviu aquilo que estava em mim. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Então veja bem, então nele coisas são que estavam travadas. Quando você está nele, coisa que estava travada, agora vai destravar. Coisa que você estava, parece que tinha uma corrente te segurando, que você não conseguia romper, agora vai romper. Porque o Pai é glorificado em cada vitória que eu e você temos. Amém. Todas as vezes que nós vencemos, o Pai é glorificado. Veja só, cadê? Diegão. Você olha aqui, um bom garoto hoje, né? Não, vou falar do Zé. Vou falar do Zé, que o testemunho dele também é bom. Talvez seja mais claro. Está aí o Zé. Aí você deve olhar para o Zé tão bonitinho, né? Quietinho. Santo. Não. Traficante. Bandido. Mas sabe o que aconteceu? Deus pegou ele. Aleluia. Deus pegou ele. E quando você fala que hoje é um líder de célula, quem é que está sendo glorificado? Jesus está sendo glorificado. Deus pega as coisas tudo atrapalhadas no mundo, né? Aqueles que não são realmente, para fazer com que Ele seja glorificado. É para ter certeza, tenha certeza que não tem nada a ver com você, mas tem tudo a ver comigo. Deus faz exatamente isso. Está aí, vivendo bem, crescendo, está avançando, está conquistando. Em nome de Jesus, em breve vai ter a célula. Amém. Vai fluir. Amém. Mas eu e você também precisamos fluir. Mas por que ele flui hoje? Porque ele está nele. Porque ele vive uma vida em comunidade. Ele não vive sozinho. Porque quando começar a andar sozinho, perde-se. Porque nós não temos forças para andar sozinho. Mas ele está vivendo com o Senhor vive. Aleluia. Os irmãos não me Amém. Então, como ramos, eu e você precisamos estar conectados nele, que é o tronco, que é a raiz. Glória a Deus. Nós não temos poder em nós mesmos. Ele é a fonte. Aleluia. Jesus diz que veio trazer uma vida abundante. Aleluia. Então eu preciso beber dessa fonte todos os dias. Não é só no culto, não. Não é só depois de 15 dias, não. Todos os dias eu tenho que estar bebendo dessa fonte. Se eu não beber da fonte, eu não vou ter energia para vencer os dias maus. Verdade. Então eu preciso estar bebendo disso. Então eu não terei vida para viver como Jesus planejou, se eu não bebo disso. Jesus planejou abundância para você. Diga amém. Mas como que eu vou ter essa abundância? Estando bebendo diretamente da fonte. Glória a Deus. Mas, pastor, na reunião de discipulado, na célula,
é no culto, em todas as coisas. Amém. Andarmos enquanto igreja. Amém. Aleluia. Andarmos enquanto igreja. Então não continue vivendo de uma forma natural. Pastor, mas eu não gosto que a vida de forma natural. Eu gosto da vida de viver de uma forma natural. Meu irmão, não funciona desse jeito com o Senhor. Com o Senhor nós vivemos uma vida sobrenatural. Aleluia. Sabe, se essa vida natural ela funcionasse, você pode ter certeza que você não ia estar aqui hoje. Se essa vida natural que te oferecem lá fora funcionasse, você não ia estar aqui hoje não. Você ia estar lá. Você ia estar em outro lugar. Aqueles que pensam que a vida natural funciona, não estão inseridos no corpo de Cristo. Eles estão fora. Eles estão fora, porque eles não precisam de Deus, porque eles não buscam a Deus, porque acham que a vida natural está boa demais. Agora quem vive pela videira tem a vida de Deus que restaura tudo que está quebrado. Aleluia. Quem vive pela videira tem a vida de Deus que vai restaurar tudo que está rachado, tudo que está acorrentado, tudo que está morto. Aonde chega a vida de Amém. Deus, Glória a chega a Deus. vida. Aleluia, Deus. Não tem mais luto, só celebração da vida. Não existe, não tem como. Observe isso que eu vou te falar. Não tem como, é impossível ter um casamento bom e abençoado sem estar fluindo entre os cônjuges, sem que haja a vida de Deus entre um e outro. Impossível. Óleo e água não se misturam. Os dois precisam fluir, diga amém. Aleluia. Isso quer dizer o quê? Que os dois precisam estar conectados. Aleluia. Você vai fluir aquilo que você tem. Só o que você tem. Você só vai dar para a sua esposa o que você recebe de Deus. Você só vai dar para o seu marido aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Amém. O que o mundo lá fora ensina? Casou, não deu certo, arruma outra. Ah, é a segunda, já que eu estou casando, deu certo, arruma outra. Aí a terceira, casou, não deu certo, arruma outra. É isso que lá fora ensina. Mas o que aqui no corpo, você conectado ensina? O casamento é para toda a vida. É até que a morte os separe. Aleluia. Como é que você vive até que a morte os separe? Estando conectado com Ele. Só assim. Só estando conectado com o Senhor. Eu posso ver um amém por isso? Amém. Então não existe como ter um casamento bom e abençoado sem estar fluindo nos cônjuges. Não existe ter uma vida familiar de coração com o pai convertido ao filho e filho convertido ao pai, se não estiverem fluindo, conectados com o Senhor. Não existe uma vida financeira satisfatória sem que essa vida esteja fluindo, até que todo o dinheiro que você tenha não será suficiente, porque você precisa da vida de Deus. Você pode ganhar, mas isso não vai te trazer alegria, porque quanto mais você tem, mais você quer. Agora esse buraco que anseia por mais, quando é tapado por Jesus, você é completamente saciado. Aleluia. Então entendo que nós precisamos é dele. Amém. Nas nossas vidas. Jesus é a fonte, Jesus é a raiz, Jesus é o centro, e Ele está disponível para todos nós. Amém. Ele está disponível todos os dias. Aleluia, Deus. Sabe, quando você coloca a sua vida no trono dele, Ele está à sua disposição. Então não comece o dia sem fluir no Espírito Santo. Não comece o dia sem ouvir. Não comece o dia sem perceber o poder. Sabe, irmãos, eu chamo muita atenção dos irmãos por causa dessas mensagens que são passadas no WhatsApp. Você já reparou que tem irmãos que repetem a mensagem no mesmo grupo? Ela não está nem prestando atenção no que está acontecendo.
O negócio é tão automático que não flui. É só os dedinhos mexendo e mandando mensagem, picotando mensagem para os outros. Já reparou isso? Você e eu precisamos fluir. Aleluia! Quer colocar alguma coisa? Coloca, mas coloque algo que vai edificar a vida do outro. Fica colocando bobagem. Sai disso. Aleluia! Sai disso. Você foi chamado para muito mais. Amém! Amém! Mas como mais? O Pai foi chamado para ser glorificado. É o terceiro ponto. Está lá no verso 5. Quando damos frutos, o Pai então é glorificado. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é através de uma vida comunitária, vida em plural, onde vivemos com a vida que Ele vive. Segunda coisa, eu preciso estar conectado a Jesus diariamente. Não é só no culto, não é só na célula, mas diariamente conectado com Ele, fluindo nele. A terceira coisa, que é até uma consequência, isso aqui começa a dar, produz frutos. E isso aqui é muito importante para mim e para você, pois nós temos duas formas de você ter esse fruto. A primeira delas, você pode trabalhar pelo fruto, brigar pelo fruto, brigar até pelo fruto, mas isso é uma forma artificial. E aqui o que pode acontecer? Ficar de olho no fruto, apenas querendo, forçando o fruto, mas não é isso que Jesus quer de você. Jesus quer muito mais de você. Ele não quer que você fique cobrando os frutos que Ele te dá. Quando você está cobrando os frutos, não foi Ele que te deu, foi você que trouxe. São aqueles frutos que terão prazo de validade. Quantos conseguem entender? Amém! Amém. Os ramos sempre vão dar frutos por estarem naturalmente conectados a Deus. Eu e você vamos dar frutos por estarmos conectados a Deus, não é por fazer força para termos frutos, não. Conectados a Deus. E nessa conexão aqui, o agricultor mesmo vai limpando esses ramos para que eles mesmos deem mais frutos ainda. Aleluia! Sabe? Agora é evidente que é onde não tem frutos, vai ter alguma coisa errada acontecendo. E essa coisa precisa ser ajustada. Então veja bem, se você tem um pé de laranja e esse pé de laranja ele não está dando laranja, tem alguma coisa errada. Sim. Sim ou não, José? Sim. Tem alguma coisa errada com esse pé de laranja. Se você tem um pé de abacate e ele não está dando abacate, tem alguma coisa acontecendo de errado. E você precisa ver a fonte disso. Sim. Tem algo de errado ali. Se eu e você fomos chamados para gerar frutos e não estamos dando, tem alguma coisa de errado conosco. Sim. Nós precisamos ver isso aqui. Precisamos identificar o que está acontecendo. Precisamos tratar esse problema. E eu não estou falando de pecado, não. Não estou falando de pecado. Tem muitas coisas que impedem que os frutos venham. Não é só o pecado. Mas isso precisa ser tratado. O problema precisa ser tratado. É como foi descrito por Jesus. Precisamos viver uma vida em comunidade. Precisamos estar conectados a Ele como raiz. E uma vez que fluímos nessas verdades, vamos produzir frutos como consequência. Se eu estou conectado nele, se eu ando em comunidade, a consequência serão os frutos. Posso ouvir um amém? Amém! O Senhor te dará os frutos. Coloque em ordem esses fatores na sua vida. Eu sei que muitos aqui ainda gostariam que suas famílias estivessem inseridas. Sim. Sim. E por que você acha que elas não estão? Não avalie a pessoa, avalie a você. Nós não olhamos o outro, nós olhamos sempre nós. Por que ainda não estão todos? Por que tem um monte da minha família que ainda não se converteu? Por quê? A resposta que a gente vê é porque são tudo língua preta, né? Não tem nem uma ovelha, é tudo bode.
Não é assim? Não. Não olha para o outro, não. Eles não conhecem Jesus. Olhe para quem conhece. Você. E por que essas pessoas vendo você ainda não se converteram? A gente precisa olhar para nós. Em primeiro lugar. Amém, irmãos? Amém. Amém. Jesus diz que aquele que permanece na videira, e a videira que é Cristo, produzirá frutos. Contudo, existem certas crises que temos que viver. Vai ter crise que eu e você vamos precisar passar, porque nós moramos num mundo decaído. Senão, mas não é essa crise que vai te parar de trazer frutos para o Senhor Jesus. Porque você está conectado, você anda em unidade. Mas já reparou? Você mora num mundo decaído. Primeiro problema que vem, qual que é a frase que a gente ouve? Cadê os irmãos? Pode falar. Vou sair da igreja. Vou lá, mas não. Vou mais para a igreja. Não está dando nada certo. Não está dando nada certo é por causa da igreja. A igreja continua aí anos e anos e anos. Quem não está dando certo é a igreja. É você que está parando a igreja que está certo. Oh Jesus, traz revelação. Somos nós que precisamos nos adequar às coisas de Deus, não Deus nos adequar às coisas de Deus, não Deus nos adequar às nossas. Ele é Deus, nós servimos. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Sirva a Deus. Sirva a Deus sem restrição. Sirva a Deus quando estiver tudo bom com você. Quando você estiver alegre. Quando você ganhar uma promoção. Sirva a Deus glorificando. Mas sirva a Deus quando você estiver triste. Amém. Quando você estiver com problema. Aleluia. Se alegre porque Ele é a tua alegria. Aleluia. Ele é a nossa força. Aleluia. Você já imaginou se todas as vezes que você falou de desistir, Jesus tivesse falado a mesma coisa para você? Desiste. Todas as vezes que você tem um problema e fala, parei. Jesus olhasse para você e fala, parei com você. Você já imaginou como seria? Para de olhar para você. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Já falei para os irmãos aqui, principalmente para a liderança. Olha aqui, muita gente fala assim, tem coisa errada que a gente precisa ajustar. Claro que tem. A igreja é feita cheia de gente errada, cheia de gente atrapalhada, vai ter que ajustar um bocado de coisa boa. O dia que você encontrar uma igreja que não tem problema nenhum, não vai para lá. Não vai para lá que você vai estragar essa igreja. Porque todos nós temos problemas. Amém. Glória Agora a o que a gente Deus. tem que fazer? Se ajustar. Se ajustar. E se Deus te trouxe para um lugar onde você vê tanto problema, você não acha que Ele te trouxe para você ajudar a ajustar esses problemas? Amém. Ou você acha que Ele te trouxe só para você olhar? Só para você ver. Você, né, Vitória? Só para ver o problema. Não, Ele trouxe para você ser um instrumento para ajustar. Aleluia. Estão me entendendo? Amém. Mas como é que você vai ter essa revelação? Estamos conectados. Como é que você vai ter essa revelação? Descobrindo que aqui é uma família. E que família tem problemas, viu? Toda família tem problema. Toda família. Então você precisa ter essa revelação em primeiro lugar. Eu e você precisávamos ficar assustados com crentes que não veem transformações, com crentes que não veem frutificação, com crente que não vê crescimento em sua vida, que não entra em nenhuma crise. Eu estou com 5 pessoas na minha célula, está tão bom. Peraí, você tem que ficar preocupado com isso. Por que só tem 5? Há 10 anos que eu estou aqui. Por que só tem isso? Por que tu passa aquele monte de gente que nem fica? Você tem que se preocupar sim com isso. O crente tem que se preocupar sim com isso. Por que eu estou enfiado dentro da igreja há 10 anos e meu casamento continua do mesmo jeito? Não houve transformação? Por que eu continuo devendo há 10 anos a mesma coisa?
Não houve transformação. Você precisa se preocupar se isso vai gerar uma crise dentro de você. Vou usar a expressão que o pastor Aloysio usou na conferência. Uma palavrinha que pode mudar a sua vida, que ele colocou para nós. Mas isso não posso ser eu dar para você, você que tem que dar para a situação que não rompe. Qual é a palavrinha? Basta. Diga comigo, basta. Basta. Diga assim, tudo que está me segurando. Tudo que está me segurando. Basta. Eu estou conectado. Eu faço parte de uma família. Então eu vou mudar. E a família vai mudar. Nós vamos crescer. Nós vamos avançar. Olha para mim. E repita isso com gozo. Aleluia. Repita assim: nós seremos testemunhos. Nós seremos testemunhos. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Sabe, eu tenho certeza que todos nós queremos ser aprovados naquele dia. Todos nós desejamos ter uma vida de orações respondidas. Sim ou não? Você não deseja que a oração seja respondida? Todos nós desejamos isso. E Jesus aqui nos dá a chave. A chave é essa que eu falei com você o culto inteiro. Uma vida plural, uma vida em comunidade, uma vida onde Jesus é a raiz, onde Ele é o tronco, o centro, onde Ele é o alicerce da nossa existência. Uma vida conectada com o fluir com o seu Espírito. E assim nós vamos proceder, sim, o fruto virá. Depois que nós estivermos vivendo isso tudo aqui, dessa maneira, o fruto virá. Jesus aqui, ele apresenta o propósito da vida cristã. A vida cristã com ele é vida normal, deveria ser para cada crente comunitário, alicerçada nele, sendo ele o centro, todos conectados e fluindo do Espírito Santo. O Senhor nos guia a cada momento de nosso dia, produzindo frutos, e que esses frutos glorificam o Pai, que nos concede a abundância da vida. Aleluia. Veja bem, minha esposa, minha filha, aliás, me passou uma foto. Mônica estava lá em Goiânia e elas pegaram o Uber. Vai para ela. Minha filha me passou uma foto. Sabe o que minha esposa estava fazendo? Ela estava orando pela mulher do Uber que tinha acabado de perder o seu casamento. Ela orava profetizando que o casamento ia ser restaurado. O que eu estou falando para vocês? Que você precisa fluir aonde você estiver. Amém. Ela estava dentro de um carro de um ímpio, mas ela estava fluindo no Espírito. Aleluia. Quando no seu trabalho as coisas estão ruins, o que você faz? Você flui no Espírito e declara que a luz está ali, que tudo vai mudar. Amém. E você reclama do lugar. Quando a sua célula não tem vida, você fica reclamando da célula, reclamando dos irmãos que Deus te deu, ou você olha para que a situação mude? Amém. Amém. Eu e você fomos chamados para fluir no Espírito. Amém. Então flua, independente da situação que você estiver. Aleluia. Flua. Eu tenho certeza, não estava lá, não sei, não conheço, não vi a mulher, não sei direito a situação. Porque a mulher, quando começa a contar as coisas, não sei, e nenhuma delas me ouçam aqui, né? Quando elas começam a contar as coisas, vai contar um negocinho desse tamanho. Né? A conversa dele vai abrir o olho. E aí vem, aí eu fiquei só na primeira parte, eu já perdi. O resto da história eu perdi. Então não sei tudo da história, mas o que eu tenho certeza é que a vida daquela mulher do Uber que estava dirigindo, daquela motorista, mudou naquilo. Aleluia. Porque ela fluiu. Então flua você também. Amém. Flua no Espírito você também, sabe? Amém. Flua com o Senhor, porque é Ele quem nos guia. Flua. E quanto a mim, o que acontece comigo quando você dá fruto? O que acontece comigo com você quando dá fruto? No verso 2,
Mostra, está acontecendo aí? Não está nem ali mais, está subindo. Está arrebatado. Oh, Jesus Cristo. Quando nós damos fruto, o que acontece conosco então? Nós somos limpos. Está lá no verso 2. Quando nós damos fruto, o que acontece? Nós somos transformados. Aleluia. Quando acontecem os frutos, o que mais acontece? Está lá no verso 8. O Pai é glorificado. Quando nós damos frutos, o que mais acontece? Eu me torno realmente discípulo de Jesus. Ainda no verso 8 isso. Quando eu dou frutos, o que mais acontece? Tudo que eu peço, Ele me dá. Aleluia. E olha aqui, quando você dá fruto, você é aprovado diante do Senhor. Amém. Glória a Deus. Quantos gostaria de ser aprovados diante do Senhor? Aleluia. Para concluir, por que nós deveríamos agradar a Deus? Por darmos uma resposta à obra do Calvário, onde com amor nos constrangeu a fazer e agora honrar a Deus. É só uma forma de glorificar o Senhor. Amém. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Quantos aqui já assistiram aquele filme O Resgate do Soldado Ryan? Já assistiram? As 3 vezes. As 3 vezes? Então veja só, lá durante a Guerra Mundial, o capitão John Miller, ele leva seus homens para trás das linhas inimigas para encontrar o soldado James Ryan, cujos 3 irmãos foram mortos em combate, sendo que ele agora é o único filho da sua mãe. Eles eram 4, 3 morreram em combate, só ficou esse capitão. Mas o que importa aqui, que eu acho que foi a cena mais forte que deixou para nós, é que nesse filme, o capitão, ele está para morrer, está ferido. E aí o soldado Ryan pergunta para ele o seguinte: por que vocês fizeram isso, de vir aqui me buscar? Com o pelotão sendo completamente dizimado, destruído pelos inimigos. E o capitão então ele responde de forma emblemática, com muita autoridade: estamos aqui para fazer valer a pena. Aleluia. O que ele está falando aqui? Uma vida vale a pena. Aleluia. Ele está mostrando isso. O soldado então volta para casa e vive uma vida onde cada ano que ele vive com seus filhos. Mas de que forma que ele vive com seus filhos? Fazendo com que cada dia valha Vale a pena. Olha aqui para mim. Faça com que cada dia seu, enquanto cristão, valha realmente. Vale a pena. Aleluia. Faça com que valha. Vale a pena. Não deixe ninguém para trás. Aleluia. Se conecte. Ande em família. Frutifique. E faça valer a pena. Amém? Amém. Sabe? Nós, como videira, entendemos a necessidade de praticarmos 2 ofertas. Você vê que nós não somos uma igreja que pede ofertas. Nós não fazemos isso. Nós pedimos 2 ofertas no ano. Primeiro, que é a oferta das primícias. Essa oferta ela é toda revertida para o nosso prédio aqui. Toda revertida para a sua igreja. Em junho, nós fazemos as ofertas das missões. Essas ofertas aqui são para aquelas pessoas que estão lá fora. O pastor Luiz falou aqui. Tem lugares onde nós chegamos que talvez nós teremos que bancar até enquanto existirmos enquanto igreja. Vamos precisar fazer isso. Porque são lugares mais fechados para a ministração do Evangelho. Mas o que você e eu precisamos entender? Várias pessoas foram enviadas para lá. Vários valentes foram enviados para lá. E esses valentes hoje estão fazendo uma obra prevalecente onde eles estão. Eu posso ouvir um amém por isso? Amém. São 30 países hoje onde esses irmãos estão.
Mas eu tenho certeza que o Senhor deixou muitos valentes aqui também. Aleluia. Você pode não participar indo, mas pode participar dessa obra lá fora, aqui. Glória a Deus. Porque o Senhor, Ele levanta valentes que vão, mas também levanta os valentes que ficam. Glória a Deus. Aqui para nós, enquanto igreja, Videira de Mariporã, eu pretendo enviar ao menos R$20 de cada pessoa Amém. Glória a Deus. para edificar a igreja e a obra lá fora. Amém. Quantos estão comigo? Amém. Só os que estão comigo, levanta a mão. Glória a Deus. Aleluia. Agora, Senhor, tira foto Amém. para registrar. Amém. Amém? Então eu conto com você no próximo final de semana, Amém. fazendo a sua oferta Amém. para as missões. Amém. Nós vamos abençoar a vida daqueles Aleluia. Amém? Glória a Gostaria de chamar Deus. os servos aqui agora, porque hoje é culto de ceia. Hoje é o dia de nós ceiarmos com o Senhor. Os irmãos podem distribuir. Os que receberem já fiquem de pé. Todos que são batizados já receberam. Fiquem de pé. Amém. Falta alguém aí? Só. Falta a palma, tá de cá. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que todas as vezes que nós nos lembrarmos de Jesus, nós podemos ceiar. Todas as vezes, nada nos impede. Quantos estão lembrando do Senhor Jesus? Amém. Eu frisei muitas coisas aqui a respeito do Senhor, que nós precisamos estar conectados, andar como Ele anda, andar em família e dar os frutos necessários. E assim tudo aquilo que nós pedimos a Ele, Pai, através do Filho, nos será colocado nas mãos. Amém. Mas eu gostaria que você se lembrasse dele nesse momento, para que essa palavra realmente entre em você. Glória a Deus. E você agora, na hora da ceia, você faça uma aliança com o Senhor. Diga: Senhor, eu entendi. Eu entendi o porquê que eu fui chamado. Eu fui chamado para andar em família. Eu fui chamado para andar conectado. Eu fui chamado para frutificar. Mas acima de tudo, fazendo essas coisas, para que o Senhor seja glorificado. Aleluia. Então eu gostaria que você, nesse momento, fizesse essa aliança com o Senhor. Aleluia. Primeira coisa a fazer é levante seu pão. Levante seu pão, obrigado. Dê graças. Porque é esse o pão. Esse é o pão que representa o corpo de Cristo, que desceu do céu, para que eu e você pudéssemos viver uma vida com abundância, uma vida cheia da vida dele, e pudéssemos desfrutar da abundância do Senhor conosco. Da mesma maneira, agradeça o suco
que representa o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Esse aqui é o sangue que te lavou de todos os pecados. Hoje você pode ser visto como justo, porque Ele derramou o seu sangue para te lavar de toda a imundícia. E hoje nós podemos agradecer. Esse mesmo sangue nos retirou, além de nos retirar dos pecados, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Nós somos sadios hoje, porque Ele assim o fez. Então agradeça pelo sangue, agradeça pelo corpo, e coma do corpo, e beba do sangue nesse momento. Bem agradecido. Aleluia. Obrigado, Deus. Se você já ceou, estenda suas mãos como quem recebe. Aleluia. Senhor Deus, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que essa revelação venha sobre a vida de cada um deles. Amém. Senhor, que todos nós precisamos viver sem família, Sim, ó Pai. viver conectados com o Senhor. Viver, Senhor, dessa maneira nos dará frutos. Amém. E esses frutos que chegarão, o Senhor será glorificado. Aleluia. Senhor, dessa maneira eu abençoo meus irmãos, abençoo a semana deles e declaro que eles terão experiências com o Senhor, que fará que isso que foi falado aqui hoje seja uma realidade. Aleluia. No nome poderoso de Jesus. E todos aqueles que creem, digam amém. Amém. Aleluia. Nós estamos terminando, mas não vamos embora. Antes de dar pelo menos 780 abraços. Depois passar na nossa cantina e comer Tomar café. algo delicioso.